E se você descobrisse que tem mais de 90 irmãos? Bizarro, né? Mas foi o que aconteceu com Jacoba. Entre as décadas de 1970 e 80, Donald Klein era um especialista de fertilidade no estado de Indiana, nos Estados Unidos, e ele inseminou dezenas de pacientes com seu próprio esperma, sem elas saberem e sem qualquer tipo de consentimento. Um dos diferenciais de Klein é que ele utilizava o sêmen fresco, ao contrário da maioria dos médicos da época que utilizavam o sêmen congelado. Jacoba ainda era criança quando se sentia diferente de seus pais. Ambos tinham cabelos escuros, mas ela era loira de olhos claros. Ainda garota, ela questionava seus pais se era adotada. Então, aos 10 anos, sua mãe contou a verdade. A mãe de Jacoba queria muito ter filhos na época, mas seu marido era estéril, então ela optou por fazer inseminação artificial e foi até a clínica de Klein. Ele teria dito para ela que acharia um doador parecido com seu marido. Além disso, também deixou claro que o sêmen eram de estudantes de medicina e que o mesmo sêmen não era utilizado mais de 3 vezes. Em 2014, Jacoba decide fazer um daqueles testes de material genético para saber se ela tinha algum irmão, que era algo que ela sempre quis saber. Pois bem, não demorou muito para o banco de dados achar 7 meio-irmãos de Jacoba, que ficou confusa, já que sabia que o sêmen do doador não era utilizado mais de 3 vezes, e ainda assim havia 8 pessoas com o mesmo genitor. Jacoba entrou em contato com seus meio-irmãos, e algo que todos eles tinham em comum, além da aparência, era que seus pais haviam sido tratados por Donald Klein. Jacoba percebeu que essas pessoas, na verdade, não tinham sido inseminadas com sêmen de seus pais ou doadores desconhecidos, mas sim de Klein, ou seja, ele havia engravidado diversas mulheres. Jacoba foi às autoridades, porém foi ignorada. Então ela e seus irmãos se uniram e prestaram uma queixa contra Klein, com o procurador-geral de Indiana. Mas não havia nenhuma acusação criminal específica pela qual ele pudesse ser indiciado. Naquela época, em Indiana, não existia nenhuma lei que determinasse que um médico não poderia inseminar seus pacientes com seu próprio esperma. Uma das pacientes, após a descoberta, comentou que se sentiu estuprada 15 vezes. Klein, inclusive, chegou a ameaçar Jacoba para que ela não contasse nada sobre o que aconteceu para o caso não se tornar público. Ela disse que depois disso, suas porcas sumiram. Outras 2 irmãs também foram ameaçadas. Uma disse que seu disco rígido foi apagado de repente e que toda sua pesquisa relacionada a Klein havia sido perdida. E outra citou que passou a receber ligações perguntando se ela não estava interessada em comprar um terreno no cemitério. Quanto mais o tempo passava, mais irmãos apareciam. Uma das muitas irmãs de Jacoba, Julie, achava que era filha biológica de sua mãe e de seu pai, já que seu pai deu o esperma para a inseminação em sua mãe, e Klein garantiu que o esperma utilizado era do pai de Julie. Porém, vendo TV em um dia qualquer, Julie vê Jacoba contando sua história e seu marido comenta para ela que elas são parecidas. Quando Julie desconfia, vai falar com sua mãe, que garante que o esperma utilizado por Klein havia sido de seu pai,
Mas ao fazer o teste de DNA, Julie descobre que, na verdade, é filha biológica de Klein e que o médico havia mentido para seus pais. Klein dizia para seus pacientes que eles deveriam manter em segredo o fato de que haviam usado um doador de esperma e nunca deveriam contar à criança sobre como ela havia sido concebida. Até maio desse ano, 94 filhos de Klein foram descobertos. Uma curiosidade para quem gostou e quer se aprofundar é que a Netflix fez um documentário sobre o caso, e assim que lançou o trailer, apareceu mais um irmão. Então, até o momento desse vídeo, há 95 filhos descobertos. Por causa da falta de cooperação de Klein e do número desconhecido de pacientes que ele teve a oportunidade de inseminar até parar de praticar em 2009, não há como saber ao certo quantos irmãos podem existir. O teste de DNA não foi inventado até 1984, então na década de 1970, Klein deve ter presumido que não havia como ele ser pego por seus crimes. Em 2018, Klein foi condenado por apenas 2 crimes: atrapalhar a investigação e mentir sobre usar seu próprio sêmen. Ele foi multado em apenas $500 e perdeu sua licença médica, o que não fez muita diferença, já que ele era aposentado desde 2009. Klein era considerado um pilar de sua comunidade. Ele fazia até alguns batismos na piscina de sua casa. Ele ainda é vivo, tem por volta de 80 anos e mantém uma vida muito discreta e não cumpriu pena por sua negligência. Inclusive, tem muitos apoiadores dele em sua cidade natal. Klein aparentemente não sente nenhum remorso por suas ações e nunca explicou por que fez isso. Porém, especula-se que Klein pode ter sido motivado pela ideologia nascida da sua afiliação com uma seita cristã extremista, que incentiva os seus seguidores a se reproduzirem da maneira mais profílica possível, para cumprir o mandato de Deus de ser frutífero e multiplicar, e instalar adeptos em posições de poder. Além disso, a grande maioria dos descendentes de Klein tem cabelos loiros e olhos azuis, o que levanta o questionamento se tudo isso não passava de um experimento doentio com fundamentos da supremacia branca, de fundar uma espécie de clã ariano. Em 2018, um projeto de lei de fraude de fertilidade foi assinado, iniciado pelos filhos biológicos de Klein, liderados por Matt White e sua mãe Liz White. O objetivo do projeto é garantir que qualquer deturpação em um procedimento médico seja considerado um crime e evitar mais fraudes de fertilidade no futuro. Mais especificamente, Indiana se tornou o primeiro estado americano a tornar ilegal o ato de Klein, ou seja, usar seu próprio esperma sem o consentimento de seus pacientes. Ao final dos vídeos, agora terão recomendações de filmes, séries ou livros sobre cada caso, se houver. Então, para quem gostou e tiver interesse em se aprofundar sobre o caso desse vídeo, eu recomendo o documentário Pai Nosso. Ele está disponível na Netflix e provavelmente em outros sites gratuitos. Para quem quiser, também há diversas entrevistas, aqui no YouTube mesmo você consegue achar, com a Jacoba e com outros irmãos. Porém, como o caso só foi mais divulgado recentemente, não há tantas entrevistas legendadas ou dubladas.